Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não se esconda atrás da maior muralha do mundo e dê play nesse Nerdologia sobre Gengis Khan e as conquistas mongóis. O Império Mongol foi o maior império contínuo em terra da história. No seu auge, em 1279, ele ia da Coreia até a atual Polônia, chegando quase na Finlândia ao norte, e incluía toda a Ásia Central, partes do Oriente Médio, do subcontinente indiano e toda a China atual. Isso corresponde a mais ou menos 16% de todo o território mundial e quase 3 vezes o tamanho atual do Brasil. O único império maior que o mongol foi o Império Britânico, na virada do século XIX para o XX, mas ele não era contínuo, era distribuído por todos os continentes. A origem dos mongóis é o Planalto da Mongólia, que compreende todo o país moderno da Mongólia e também territórios chineses e russos. Hoje, mongol é uma nacionalidade, porém, em uma classificação mais ampla, como a usada na Idade Média, o termo significava um conjunto de povos e tribos asiáticos, especialmente os que falavam dialetos e idiomas ligados ao que é chamado de línguas mongólicas, mas também turcos, turcomanos, tártaros, cazaques, dentre outros. Além disso, mongol era uma designação retrógrada, de sentido pejorativo, dada às pessoas portadoras de síndrome de Down, e não usem nesse sentido. O território do Planalto da Mongólia, até o século XIII, era domínio chinês, que mantinha as diversas tribos locais sob seu controle militar, aproveitando-se de rivalidades locais e guerras entre chefes tribais. Isso vai mudar com a ascensão de Temujin, nome que pode significar ferreiro ou forte como ferro. Você já deve ter ouvido falar nele pelo seu título único na história, Gengis Khan, que significa algo como O Grande Khan. Em Portugal, muitas vezes o título é transliterado com a letra C. Khan é uma palavra que significa senhor ou chefe, tanto em mongol quanto em turco, e ele lidera um kanato. Seus sucessores adotaram o título de Khagan, que além de despertar a 5ª série dentro de nós, significa Khan dos Cães. Gengis Khan conseguiu unificar as diversas tribos mongóis, seja por relações familiares ou pela vitória militar. Após alguns anos de conflito interno, em 1206, ele foi proclamado líder de todos os mongóis em uma assembleia com todas as tribos. Ele realizou diversas reformas, como a determinação que a pilhagem dos inimigos deveria ser dividida entre as famílias dos guerreiros, não apenas entre os líderes. A estruturação de um exército com unidades de combate independentes e comandantes militares próprios, além de uma guarda real, cujo provável visual inspira o uniforme histórico da atual Guarda de Honra da República da Mongólia. As principais reformas de Gengis Khan foram na vida cotidiana, estabelecendo leis, impostos e comércio entre tribos anteriormente inimigas. Com a unificação, começa a expansão pela conquista e pilhagem, iniciando com expedições punitivas a reinos chineses, que foram obrigados a reconhecer os mongóis como seus senhores. Notem que eu usei o plural, ainda não existiu uma China completamente unificada. Gengis Khan reinou por pouco mais de 20 anos e morreu em 1227, aos 65 anos de idade. Parece pouco tempo, mas, em sua vida, os exércitos mongóis, comandados por ele, seus filhos e seus generais, conquistaram toda a Ásia Central, partes da China, da Sibéria, chegaram na Coreia e na Índia e travaram batalhas no Cáucaso, na Ucrânia e na Crimeia. Exércitos não, hordas. E não é de forma pejorativa. Horda é uma palavra de origem turco-mongol, que significa algo como centro de poder, uma referência a Ger do Khan, uma tenda portátil. Os mongóis eram originalmente nômades. Embora parte de sua população ficasse assentada, os principais líderes migravam em seus cavalos, buscando recursos ou expedições militares. A capital, digamos assim, do império, então, era onde estava a tenda do Khan. Quando Gengis Khan morreu, ele nomeou seu terceiro filho, Ogedei, como seu sucessor, que continuou as conquistas e chegou na atual Ucrânia, na época o Rus de Kiev. A expansão mongol era marcada pela brutalidade. Um povo ou reino tinha basicamente duas opções. Aceitar a autoridade mongol, o que significava que aquele reino continuaria existindo, mas pagaria impostos aos mongóis, cederia tropas para os exércitos do Khan e frequentemente envolvia o casamento de alguma princesa desse reino com um dos líderes mongóis. Caso o reino resistisse, ele era destruído, saqueado e sua população escravizada ou morta com requintes de crueldade. Foi o caso da dinastia Corásmia, que governava a Pérsia. Gengis Khan enviou uma caravana em 1218 para estabelecer relações com o Shah persa, que, desconfiado, pilhou as mercadorias e matou os mongóis.
o Khan enviou uma delegação para aceitar um pedido de desculpas, cujo líder foi morto e os outros integrantes tiveram sua cabeça raspada. O Khan então decidiu acabar com a brincadeira e mandou seus exércitos, chefiados por Subutai, um dos mais renomados comandantes que se tem registro. O resultado durou 2 anos, causou a morte de cerca de 4 milhões de pessoas e o desvio de um rio para intencionalmente naufragar a cidade natal do Shah. Quando esse tipo de relato chegava a outros povos, dá para entender o motivo de eles muitas vezes simplesmente aceitarem a autoridade mongol. Basicamente todos os reinos e impérios da Idade Média sofreram derrotas contra os mongóis, que saquearam cidades como Bagdá, Moscou e Kiev. As conquistas mongóis, marcadas pela destruição e pilhagem, deixam consequências até hoje. As relações e rivalidades no Extremo Oriente até hoje possuem resquício do período mongol, além do símbolo da Grande Muralha da China do século XIV, que contorna o Planalto da Mongólia como uma forma de impedir os saques mongóis dentro da China. E existem outros legados de ainda maior impacto, por exemplo, o populacional. Estimativas colocam entre 30 e 50 milhões de mortes como consequência das conquistas mongóis, cerca de 5% da população mundial estimada do século XIII. Em alguns lugares, tivemos o que hoje seria classificado de genocídio, além de destruição de conhecimento, como a destruição da biblioteca de Bagdá. Para o historiador russo Dmitry Likhatchov, a conquista mongol causou séculos de atraso e obscurantismo na Rússia, uma era das trevas, já que a Europa se desenvolvia e iniciava sua expansão marítima enquanto a Rússia era destruída. Além disso, as conquistas mongóis causaram o deslocamento de centenas de milhares de pessoas e o estabelecimento de novos reinos em diferentes locais. Por exemplo, os turcos, que são originários da Ásia Central e chegaram na atual Turquia como parte dos exércitos mongóis. O relato da destruição de Kiev motivou a criação de uma aliança para impedir que os mongóis conquistassem a Europa Central. Em 1241, poloneses, húngaros, croatas e ordens de cavalaria, como os templários e os teutônicos, foram derrotados 2 vezes pelos mongóis. Mesmo assim, os mongóis não avançaram para a sorte da Europa. O que impediu a conquista da Europa foi a morte do Khan Ogedei, o que significava que todos os líderes deveriam retornar para a Mongólia e escolher um novo Khan. Inicia-se um processo de divisão em khanatos e hordas separadas, ligadas ao Khan apenas por laços de lealdade, com conflitos internos pelo protagonismo dentro do Império Mongol. A maior extensão das conquistas será com Kublai Khan, neto de Gengis Khan, mas o Império vai acabar ainda no século XIV, com apenas cerca de 150 anos de existência e um enorme impacto na história. Essa Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store. O Dia dos Namorados está chegando e a Nerd Store preparou uma surpresa que veio de uma galáxia muito, muito distante. Dia dos Namorados Nerd Store, nunca mais solo, onde você pode ganhar um brinde exclusivo, o chaveiro I Love You e I Know. E para você ganhar, basta realizar uma compra acima de R$150. Para te ajudar nisso, a Nerd Store preparou um hot site para você encontrar o presente ideal para a data, com descontos de até 50%. Então acesse nerdstore.com.br e garanta o seu presente exclusivo. Nos comentários do último Nerdologia sobre o País Basco, perguntaram se teve algum motivo específico para lembrarem da lei islandesa que autorizava o assassinato de bascos. Teve uma cerimônia de 400 anos do massacre de baleeiros bascos na Islândia, em 2015. A cerimônia ocorreu em um museu local e, nos preparativos, descobriram que, formalmente, a lei, embora não fosse mais usada, ainda estava em vigor. Perguntaram se existia uma aliança entre Catalunha e País Basco durante a Guerra Civil. Temos um Nerdologia sobre esse tema aqui, e a maior parte dessas duas comunidades eram olhadas ao lado dos republicanos, contra os fascistas de Franco. Lembraram do bombardeio de Otxandio, uma pequena cidade na Baía de Viscaia, em 22 de julho de 1936, antes do ataque em Guernica. Embora de menor proporção, esse foi o primeiro bombardeio aéreo contra civis em solo europeu, deixando 61 pessoas mortas, incluindo 24 crianças. Finalmente, muita gente comentou se Vasco da Gama teria alguma relação com os bascos, dada a similaridade do nome e a troca do V pelo B. Pelo que pesquisei, não há uma relação direta, e tanto o navegador quanto seu pai nasceram no sul de Portugal, longe do País Basco. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre impérios gigantescos e até a próxima!